Olá, a paz do Senhor Jesus para você, meu amado irmão. Tenho certeza que você está tendo um ótimo início de ano, porque Deus está com você. Nós estamos aqui felizes também para transmitir até você uma aula da Escola Dominical, uma pré-aula. A gente só vem aqui, sintetiza o assunto e traz para você aquilo que você precisa realmente entender para passar aos seus alunos. Eu me dirijo a você, professor da Escola Dominical, que não hesite em ler, que não hesite em buscar conhecimento, porque o conhecimento é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. Se você tiver conhecimento, você vai poder ajudar outras pessoas. Como Salomão, quando ele teve um encontro com Deus, o Senhor deu a ele oportunidade de pedir o que ele quisesse e o Senhor lhe daria. Ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu sabedoria. E ele disse: eu quero sabedoria para poder entrar e sair no meio deste povo. E quando ele pediu a sabedoria, o Senhor ficou feliz, porque ele pediu a coisa certa. E com a sabedoria ele se tornou o rei mais sábio, mais rico, mais inteligente, mais poderoso da terra. Mais um detalhe é que Salomão não se deitou sem saber nada e se acordou sábio. Não. Ele disse no provérbio: eu busquei a sabedoria. A sabedoria precisa ser buscada. O conhecimento está a um passo de nós e você pode buscar o conhecimento. Assistindo às nossas pré-aulas, você vai poder ter uma noção da sua lição, da lição da Escola Bíblica Dominical. Você está preparado para esta aula, esta pré-aula? Então vamos conhecer mais da Palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, sou o pastor Jaime Lopes e eu estou aqui na cidade de Criciúma ao lado do meu presidente, pastor Roberto Ronato Ovalle, esse homem de Deus que Deus tem levantado aqui na nossa cidade de Criciúma, está realizando um excelente trabalho, principalmente na área missionária, ganhando almas para o reino dos céus, e assim nós vamos prosseguindo. Hoje estamos aqui também com a nossa web TV da Assembleia de Deus de Criciúma, onde você pode estar acessando os conteúdos dentro desse canal e você pode também estar compartilhando com aquele que você desejar compartilhar. Nós não ganhamos, não temos nenhuma necessidade de estar pedindo compartilhamento para ficar rico, para ganhar dinheiro, mas para que as pessoas tenham o conhecimento da palavra de Deus. E nós vamos à lição de hoje. A lição de hoje que você vai estudar comigo agora é uma lição muito importante, porque vai falar sobre a missão da igreja. Você tem a sua lição? Siga comigo este conhecimento, este ensino maravilhoso que nós vamos aprender hoje. A missão da Igreja de Cristo. Vamos lá então, aí o texto áureo, né? Essa lição, ela é a lição de número 5, né? Ela vai ser expressada no dia 4 de fevereiro, né? Estamos aí pertinho, e você já está aí estudando, né? E o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Perceba, meu querido irmão, que a igreja primitiva, quando eu falo primitiva, a igreja dos primeiros cristãos, essa igreja, ela tinha em sua essência a perseverança no ensino da palavra de Deus que os apóstolos traziam. Eles também tinham, né? Eles tinham entre si a comunhão, que nós vamos aprender ao longo da nossa lição, e eles viviam também em oração. A verdade prática diz que, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então, como eu posso entender isso?
é que o sal dentro do saleiro, ele não passa de sal, ele é sal. Mas quando o sal sai do saleiro, ou sai lá do recipiente que ele está, ou daquele invólucro que ele está colocado no mercado, e ele é colocado sobre o bife, sobre o frango, sobre o peixe, sobre a salada, o que é que ele passa a ser? Ele já não é mais sal, mas ele é tempero. Na verdade, ele está ali para dar sabor, aleluia. E é por isso que a Bíblia diz que a vossa vida seja temperada com sal, a nossa vida de testemunho bíblico. E aí como é que é, pastor? É que quando a gente está na igreja, quando nós estamos todos juntos, somos apenas sal, estamos ali, né? Todos juntos, um grão de sal aqui, um grão de sal ali, somos sal, estamos no saleiro, dentro de um contexto de igreja. Agora, quando nós saímos para fora, quando nós somos tirados, como está escrito que a igreja é tirado para fora, como isso fica? Então, nós passamos a temperar. As pessoas começam a sentir o sabor que nós emitimos da nossa vida espiritual. Quando as pessoas olham para nós assim, aquele homem é um santo homem de Deus. Aquela mulher é uma mulher de Deus. Aquele moço é um moço exemplar. Olha que moço especial. Olha que moça especial. Que pessoa maravilhosa. Porque as pessoas começam a passar isso para as outras, né? Não tem vício, não tem mentira, não tem engano, não tem nada. São vidas exemplares que salgam, que temperam este mundo que já está ficando apodrecido pelo pecado. Vamos para frente? A introdução diz, nessa lição vamos estudar a missão da igreja. E veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem do Evangelho da Cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo Senhor Jesus Cristo, fundador da igreja. Mateus, capítulo 28 e versículo 19. O que é que Jesus disse em Mateus 28 e 19? Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a grande comissão, né, que nós temos, a grande comissão que o Senhor nos comissionou, dizendo assim, olha, aquele que vier a mim, aquele que me aceitar como Salvador, aquele que seguir as minhas leis, as minhas ordens, esta pessoa vai ter que fazer isso. Vai pregar o Evangelho, vai anunciar o Evangelho. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sou muito de falar, eu não tenho a capacidade de verbalizar como os senhores aí na TV. Eu não sei falar, mas não precisa, você não precisa falar, porque vida exemplar fala mais do que 1000 palavras, viu? Vida de testemunho diante do Senhor, de obediência, fala mais do que 1 milhão de palavras. Certa vez, uma pessoa estava falando, dando um discurso muito bonito, mas a vida dele era uma vida fora dos padrões bíblicos. Então, o seu superior chegou para ele e disse assim, a sua vida, o seu testemunho fala tão alto que eu não ouço o que me dizes. Vamos lá, testemunho de vida para o Senhor Jesus. Eu quero chamar a atenção sua, sabe para quê? Para essa aqui, ó, instrução, pregação e instrução. A igreja fundada por Cristo, ela tem a pregação e a instrução do Evangelho. Vamos para frente? A pregação e a instrução que temos aqui, ó, proclamação de boas novas. Quando Jesus chamou Pedro, ele disse assim, Pedro, eu te digo, tu és Pedro, já expliquei na primeira aula aqui, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o Senhor está dizendo isso para Pedro, ele está dizendo para Pedro assim, Pedro, tu és Pedro. Pedro significa Petrus, pedra miúda, pedra pequena. Tu és Pedro, tu és uma pedra pequena.
Mas sobre esta pedra, está falando dele, de Jesus, eu edificarei a minha igreja. A igreja jamais poderia ser edificada sobre um homem, sobre um ser humano falível. Pedro, quando se encontra com Cornélios, no capítulo 10, você vai ler que ele diz assim: te levanta, Cornélios, porque eu também sou homem. A igreja não poderia ser edificada sobre um homem, porque senão ela seria destruída e as portas do inferno prevaleceriam. Ou seja, as hostes malignas, satânicas, infernais, destruiriam. Mas como esta igreja não está edificada sobre Pedro, e sim sobre Jesus Cristo, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, a pedra poderosa, a rocha inabalável, a rocha viva, a rocha de Meribá, isso aí, essa pedra poderosa que é Jesus Cristo, o inferno não pode prevalecer, porque ele não consegue vencer o Criador do universo. A salvação da pregação, em Marcos 16, através da pregação, Marcos 16, 14 a 20, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E essa condenação, né, e nós vimos ali que as pessoas são condenadas não é porque não são batizadas, mas porque não creem. E como é, pastor, que uma pessoa crê? O que é crer? A palavra crer vai muito além do que dizer eu acredito, né? Eu acredito. Existem pessoas que acreditam em fadas, dizem de palavras, né? Eu acredito em fadas. Outros acreditam em duendes, outros acreditam em tantas coisas, né? Mas nós cremos em Jesus Cristo. E as pessoas que acreditam, por exemplo, naquilo que acreditam, seguem aquilo que acreditam. E nós somos seguidores daquilo que cremos. Obedecemos ao Senhor Jesus pela sua palavra, pelo seu evangelho que transforma, poderoso, que Paulo disse, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é a salvação para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E aí a Bíblia diz assim, então todo aquele que crê, quando você acredita, você segue as suas leis, as suas ordens, a sua ordenança. E é isso que faz você um crente. Amém? Então vamos ver o objetivo, aí no segundo subtópico, da pregação. Qual é o objetivo da pregação? Boas novas. O que é boas novas, pastor? Boas novas de salvação. Jesus chegou para a mulher no poço de Jacó, ali no capítulo 4 de João. Jesus estava ali e ela chegou e ele pediu água. Logo que ele pediu água, ela refutou, porque ela não tinha comunicação. Os judeus e samaritanos não se entendiam. Então Jesus disse para ela: se tu me pedisse, eu te daria água viva. O que é isso, pastor? Boas novas. Ele está dizendo para ela: se tu me pedisse, eu te daria coisa boa, coisa que ia te saciar para sempre. E ela disse: Senhor, mas tu nem tens água, tu nem tens balde para tirar água, o poço é fundo. E como é que tu vai me dar água? A água que tu beber deste poço vai tornar a ter sede, mas a água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Então eu quero. Isso é boa nova. Jesus trazendo para ela uma mensagem de esperança, uma mensagem nova. Jesus revela a situação da sua vida espiritual, que era caótica. Ela era uma mulher completamente fracassada, com a vida destruída, tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela, a vida era totalmente descontrolada, uma mulher que não tinha valor algum. Por isso ela veio meio-dia buscar água, porque ela não vinha de manhãzinha cedo junto com o povo, e porque não vinha de tardezinha, ela veio de meio-dia, porque ela sabia que ninguém ia vir naquele calor tremendo. Mas naquele calor tremendo tinha um homem amoroso, poderoso, salvador, que tinha uma mensagem de esperança para ela. O objetivo da pregação, é boas novas, trazer uma nova de salvação.
Terceiro, discipulado, ou seja, discipulando os novos convertidos. Certo amigo meu teve um sonho uma vez. Ele sonhou que ele estava no costão lá no mar, em cima de uma pedra enorme, as ondas batiam ali e tal, e ele começou a pescar. E ele foi pescando, e ele pegava peixes lindos, enormes, peixes pequenos, e todos os peixes ele colocava em cima da pedra. De repente, quando ele menos olhava, a onda do mar vinha, subia e levava os peixes de volta. E ele não entendeu aquilo. E ele veio para mim e disse: pastor, o que é este sonho? Falei: este sonho é o discipulado. E é como nós temos que fazer. Quando se pega um peixe, que é uma alma para Cristo, nós temos que trazer ela para o discipulado, para ela conhecer a igreja e colocar ela dentro de um ambiente que ela se sinta confortável e que ela se sinta segura, senão o mar leva de volta, que é o mundo. Adoração e edificação. Na síntese está escrito assim: a genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Vamos ver então? Uma comunidade adoradora. Adorar é viver para a vida para Deus, e esse sentido é um termo grego, latreia, que traduzido quer dizer como adorar. Romanos capítulo 12, versículo 1, está escrito assim, olha só o que diz a palavra de Deus, em Romanos 12, 1, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Às vezes eu fico pensando de pessoas que querem ter uma vida tranquila, especial, entregue para Deus, mas não querem apresentar os seus corpos como sacrifício vivo. A Bíblia Sagrada fala: apresenteis os vossos corpos. Por que o corpo, pastor? Porque o corpo é o invólucro da alma. Nós temos que aprender que não é o corpo que tem que transportar a alma, mas a alma que tem que transportar o corpo. Como assim, pastor? É que dentro desse invólucro, dentro desse corpo, nós temos a nossa alma. E aí você me diz assim, como é que é então? É assim, você entra dentro do seu carro e você leva para onde você quiser. O seu carro lhe transporta, mas na verdade quem está transportando é você. Você que está transportando o carro. Então você é a alma, o carro é o corpo. Como é que é isso então? É porque nós somos tricotômicos, dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Quando morremos, o espírito volta para Deus, que o deu, disse Jó. E a alma, ela segue o seu destino, que nós encomendamos aqui. E o corpo volta para a terra, para o pó. Porque esse corpo só existe a fim de revelar que existe uma alma dentro dele, espiritual, que não se alimenta de carne, feijão, arroz, que não se alimenta de frango assado, de bebidas, de vícios, não se alimenta disso. A nossa alma, nosso ser espiritual que está dentro de nós, se alimenta de louvor, adoração, leitura da palavra, igreja, comunhão, amizade, amor, bondade, fé, mansidão, temperança, todas as obras do Espírito que está dentro de nós. Logo que você tem esta vida exemplar, você já passa a ser um adorador. Você diz assim, mas eu não sei nem cantar para adorar. Eu vou te perguntar, você ouviu na Bíblia Sagrada Jesus cantando? Você ouviu na Bíblia Sagrada Paulo cantando? Não vejo eles assim cantando muito, não. Embora eu acredito que tenham cantado, mas não é o cantar que significa adorar. Adorar é muito mais do que cantar uma canção. Tem gente que canta, mas não adora. Tem gente que adora e não canta. Uma comunidade edificadora. Somos como uma casa edificada na rocha. Veja só essa palavra, querido irmão, quero chamar a sua atenção aqui, porque às vezes a gente diz assim, como é que eu tenho que edificar? A Bíblia diz que a casa edificada na rocha, correram os rios, desceram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada na rocha, que é Cristo.
que ele disse para Pedro: sobre esta rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja. E todo aquele que está edificado na palavra de Deus, no ensino do Evangelho, das boas novas, do Evangelho de Cristo, está edificado na rocha. Então você precisa edificar a sua vida na rocha, na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Quando a palavra diz não minta, não minta. Não beba, não beba. Mas, pastor, eu não posso beber água, eu estou falando de beber bebida alcoólica. Você tem que cuidar, porque a Bíblia diz: os bêbados não vão herdar o reino dos céus. Logo que você conhece a palavra e edifica a sua vida na Bíblia Sagrada, você deixa de praticar muitas coisas que o mundo oferece para fazer a vontade de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos aí, então, comunhão e socialização. A síntese diz assim: o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Na esfera fraternal, vamos ver ali o primeiro: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. A palavra koinonia, uma palavra grega que quer dizer comunhão, é no que eles perseveravam. Quando nós falamos de comunhão, estamos falando, traduzindo essa palavra, para comum união. Logo, nós entendemos que o corpo de Cristo, ele é formado por todo tipo de pessoas. Há pouco tempo chegou em nossa igreja um grupo de irmãos venezuelanos. E nós abraçamos eles estão bem. Sabe por quê? Porque nós abraçamos eles, fizemos visita, procuramos ensinar o nosso português, aprender o espanhol, cantar com eles, adorar com eles, tornar eles participantes da igreja. São venezuelanos, falam outro idioma, têm outra cultura, mas são igreja. Tem pessoas altas, baixas, pessoas que têm uma beleza exuberante, outros que não são tão bonitos assim, mas são pessoas, são seres humanos que estão ali, pessoas normais. Nem todo mundo é... Eu acho que não existe pessoa feia. Não existe, porque nós somos como um tecido. Alguém vai lá na loja e diz assim: eu não quero esse tecido não, é uma cor muito gritante. Chega outro e diz: que lindo, vou levar. Pronto, não existe. O que existe é um ser humano dentro da gente, um ser dentro do ser humano, que é o nosso espírito, a nossa alma, e que nós temos que amar e fazer parte juntos, essa igreja que somos, maravilhosa, perseverar junto. Então, Paulo repreende os irmãos de Coríntios, porque os irmãos mais ricos da igreja desprezavam os mais pobres. Os irmãos não tinham eles começaram a diferenciar, e aí eles comiam as comidas melhores e deixavam as piores lá para os irmãozinhos, e até nem repartiam. Paulo disse: eu não vos louvo, porque fazeis isto. Eu não aceito isso. Vocês têm que entender que todos são igreja. Mas eu vou fazer uma pergunta. Quando você faz um banquete lá na sua casa, uma churrascada, que você convida os irmãos que têm condição de te abençoar, depois de convidar você para ir na sua casa também, você se lembra de convidar um pobre, um irmão que não tem condição de retribuir para você? Você se lembra disso? Se você não se lembra, acredite, você está pecando. Você tem que comer o seu banquete lembrando que existem irmãos necessitados. Convide uma família que não tem como te retribuir. Porque o que tem como retribuir é aquele assim: agora vamos comer lá na nossa casa. Agora vim aqui na sua casa, agora vamos lá na minha, que eu vou fazer também um churrasco lá, vou fazer isso. Irmão, a igreja é diferente. A igreja dos apóstolos perseveravam na doutrina, no ensino, no entendimento da palavra, no partir do pão. Aí, todos estavam em comum e não havia falta nenhuma. Isso é porque eles perseveravam na doutrina, no ensino da palavra de Deus.
E a Bíblia diz que eles perseveravam na oração. Em Atos capítulo 5 e 42, Atos 5, 42, diz assim, perseveravam todos os dias nas casas e no templo, e não deixavam de ensinar a Cristo. Ou seja, todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar a Jesus Cristo. Isso é perseverança. Unidade e fraternidade. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1:3. Veja só que lindo, está falando de fraternidade, comunhão, unidade. 1 João capítulo 1, versículo 7, está escrito, se andarmos na luz, como Deus, Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você tem comunhão com o seu irmão na igreja? Você tem comunhão com a sua família? Você tem comunhão com as pessoas do seu bairro? Unidade? Deus te abençoe. A fé na esfera social. A igreja socorrendo os mais necessitados. E aí nós vimos Filipenses 4:15, que eu acho que é uma das histórias mais lindas, uma das mensagens mais lindas, que fala sobre contribuição. Paulo falando, eu não tenho necessidade nenhuma mais, porque eu já tenho bastante, mas eu tenho que agradecer vocês. E a oferta que vocês mandaram muito me serviu. E eu estou falando isso não é para vocês ficarem cheios de vanglória, mas para que aumente o vosso crédito para com Deus. Para que aumente o vosso crédito. Então, um crente fiel, contribuinte, que ajuda o próximo, que usa na esfera social, esse tem crédito com Deus. E aí, concluindo a nossa lição, vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser luz e sal da terra. Agora, ela salga o mundo com a sua mensagem da cruz e em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá. Olha, então, falando sobre mensagem da cruz, eu quero perguntar para você, você sabe qual é a mensagem da cruz? Por que falamos tanto de mensagem da cruz? Pastor, qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é aquela que você consegue ler, é aquela que você consegue ver com seus olhos. Deus, com os braços abertos, no alto do Calvário, do lado de dois malfeitores, sem nenhum pecado, coroado com uma coroa não muito agradável, quer dizer, nada agradável, uma coroa de espinhos, com as suas costas dilaceradas, porque ele fez o bem, porque ele ressuscitou mortos, porque ele curou leprosos, porque ele multiplicou pães, porque ele fez tantas coisas lindas e anunciou o reino dos céus, anunciou o reino de Deus. Então ele está lá naquela cruz dizendo, está consumado. A mensagem é para mim e para você. Eu posso perdoar os teus pecados. Eu posso curar a tua enfermidade. Eu posso te libertar. Posso transformar você. Eu desejo que tudo de bom aconteça na sua vida e que eu possa ter contribuído para a sua escola bíblica dominical. Não esqueça, a escola bíblica é a maior e melhor escola do mundo. Um abraço, fique com Deus.